Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, bendizer o seu nome, entendendo de que não há outro Deus igual, entendendo de que Deus é soberano e não perde o controle. Essa noite o Senhor nos reservou um tempo para nos achegarmos aos braços do Pai, para falar com o Senhor, para bendizer o seu nome. E nós vamos orar ao Senhor. Convido você para fechar os teus olhos, para nesse momento orar, colocar a sua família, os seus negócios, o seu coração, a sua vida nas mãos do Senhor. Deus eterno, nós dependemos de Ti, Deus. Nós carecemos do Senhor. Tem misericórdia de nós. E olha para nós com Teu olhar de misericórdia, sim. Perdoa, Deus, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Senhor, vem trazer paz em um tempo angustiante, em um tempo, Senhor Deus, de preocupação. Deus, em um tempo de incerteza, indefinição. Vem trazer, Senhor, Teu refrigério. Nós precisamos ouvir Tua voz nesse deserto. Carecemos, Senhor Deus, da Tua presença. Por isso colocamos em Tuas mãos as nossas vidas e pedimos que o Senhor seja o centro. Fica à vontade nesta ministração. Fala ao coração de todos aqueles que me ouvem neste momento. Aonde quer que chegue a nossa voz, onde quer que chegue o Evangelho, onde quer que chegue a palavra de Deus neste momento. Espírito Santo de Deus, prepara cada vida, cada coração. Senhor, que seja um tempo, Pai, de ministração Tua, aquieta a nossa alma. Vem, Deus, trazer, ó Pai, um alento, vem trazer o Teu afago, o Teu abraço, a Tua acolhida, o Teu renovo. Vem restituir esperança, vem fazer pulsar fé, vem derramar o Teu amor. Colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, se possível, em Isaías capítulo 55, dos versículos 6 ao versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 55, 6 a 9. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as palavras perversas mudem a sua maneira de viver. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. E este é um convite para adorar o Senhor, para invocar o nome do Senhor. E uma das coisas fascinantes, extraordinárias, que eu aprendo com Jesus, que Jesus não veio trazer uma religião, Ele veio trazer um estilo de vida. Jesus não veio trazer uma instituição pesada, presa a quatro paredes, a igreja enquanto monumento, mas veio trazer um movimento de vida. E Ele não veio chamar apenas ouvintes, como diz nosso irmão Tiago, não sejam ouvintes, mas Ele chamar praticantes, discípulos dele. E esta palavra é para todo aquele e aquela que tem fome e sede de Deus. Não importa a circunstância, não importa o momento. Deus não perde o controle, não perdeu o controle da história. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Sendo assim, você é convidado a entregar a sua história nas mãos do Senhor. Há momentos na vida que a gente pensa
em olhar atrás, a gente pensa em retroceder. Não que a gente planeje isso, mas há momentos na vida que o vento sopra contrário e sopra muito forte. E não é fácil. Eu quero convidar você nesse momento a colocar o teu coração nas mãos do Senhor. Não dá para brincar de ser cristão. Eu quero dizer que esse é o tempo onde o Senhor nos chama para compartilhar o Evangelho. O que o Senhor então tem nos desafiado como servo e servo do Deus vivo, como seguidores de Jesus Cristo, é repensar então a nossa missão, no sentido de que possamos aperceber, nos dar conta de que forma podemos ser e fazer discípulo em um contexto de pandemia, em um contexto de isolamento. Nós fomos chamados, aqueles que foram tocados pelo Evangelho, para levar boa notícia para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para aqueles que o circundam. Portanto, Deus escolheu uma geração. E essa geração, no momento, somos nós, a nossa geração, para então anunciar a boa nova do Evangelho, do Reino, o plano de salvação, o plano de Deus para cada ser humano. Desta forma, Deus, Ele colocou no meu coração, eu quero dividir com você, eu quero compartilhar o que está na palavra de Deus, em Efésios 5, do versículo 6 até o versículo 20. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, ou o livro de Efésios, capítulo 5, dos versos 6 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Escute, eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Se possível, pegue a tua Bíblia, convide quem está junto com você neste momento, para que possam também tomar parte conosco, tá certo? Então vamos juntos. Se tiver sem Bíblia, fique tranquilo, pare um pouquinho, preste ouvido, preste atenção. Eu digo, empreste o teu ouvido, ceda, permita que o Espírito Santo de Deus sussurre ao teu ouvido, fale com você. Permite que Deus fale contigo nesse momento. Ok? Vamos lá. Efésios 5, 6 em diante. 6 a 20. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procure descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. 13. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor.
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Amém. Deus, fala conosco por meio da palavra pregada, compartilhada. Sopra o teu Espírito, libera a tua porção nesta noite. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu quero neste momento dizer para você que Deus reservou esse tempo para nós. Eu sou o pastor Natanael Rocha Souza, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Feira de Santana. E Deus tem assim nos desafiado, assim como tantos outros pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus, que por conta deste contexto que vivemos, foram então impelidos a se lançar então no mundo virtual, ou pelo menos dos recursos das novas tecnologias, e assim apacentar o rebanho de Cristo, as ovelhas do bom pastor. E eu quero dizer para você que nesta noite, esta palavra, se eu estivesse em um tempo comum, eu estaria então no campo missionário de Serrinha, um campo missionário sob nossa responsabilidade na nossa igreja. Então, meu abraço às minhas ovelhas, as nossas ovelhas ali no campo missionário de Serrinha. O meu abraço também à nossa congregação, ao campo ali de Capela do Alto Alegre. O meu abraço também às minhas ovelhas em Feira de Santana, IPI Feira de Santana. O meu abraço a todos os ouvintes da Palavra de Deus, homens e mulheres, sedentos pelo consolo, pela direção do Senhor. A todos, independente da denominação, mas que se faz ouvir esta palavra, receba o abraço do Deus eterno em nome de Jesus. Uma vez saudado, então, assim, eu quero continuar com esta palavra que fala sobre viver na luz. Eu quero, então, pensar um pouco, e a Bíblia diz, então, que vivemos dias difíceis e que não devemos seguir os pensamentos e palavras tolas de muitas pessoas dessa geração. A palavra chama a atenção que nós devemos, então, andar na luz, viver na luz, como pessoas que pertencem à luz. E as pessoas que pertencem à luz não têm o que esconder. Precisamos, então, pensar numa ação pastoral. E aí vem uma coisa, já que eu não estou num espaço fechado, Deus sabe de todas as coisas, mas esse conceito de ação pastoral não é o que você, de repente, está pensando. Não é a ação de um pastor, de um indivíduo, de uma pessoa. Mas a ação pastoral é a ação da comunidade. Da comunidade, então, de discípulos de Jesus em missão no mundo. A ação pastoral é cuidar uns dos outros. A ação pastoral, então, é ser instrumento de Deus na terra, tanto para testemunhar, como então para fazer discípulo. Para cuidar do outro. Para ser, de fato, um cristão, um pequeno Cristo na terra. A palavra chama a atenção. E é muito importante observar porque o nosso tempo ele tem uma sutileza muito grande. Nós não temos uma perseguição ao evangelho. Pelo contrário, nosso país, o último censo, 2010, constatou um crescimento extraordinário e uma perspectiva de continuar crescendo. Mas do outro lado, precisamos então saber que evangelho estamos então pregando, estamos vivendo. Porque Cristo é inconfundível. Cristo, ele é luz. E aqui diz que aquilo que não é luz não suporta a claridade. Ou seja, aquele que é da luz, as suas práticas, as suas escolhas, as suas palavras, a sua vida, ela é manifesta porque a pessoa não tem o que esconder. Mas aquele que tem uma vida dupla, ou seja, diante das câmeras, diante da luz, diante das pessoas, então tem um comportamento aparentemente correto, mas então em segredo tem um comportamento comprometedor, inadequado. Ou seja, essas pessoas ainda não entenderam. Se de repente pensam que servem a Cristo, ainda não entenderam o que é servir a Cristo. Portanto, o Evangelho de Cristo, ele não se mistura. Eu vou dar um exemplo, talvez seja chulo no sentido de simples, talvez até simplório, mas uma forma de ilustrar. Pegue a água e água limpa. Coloque em um copo transparente que dê condição de você ver com nitidez, com clareza.
E essa água limpa no copo, coloque então uma quantidade de óleo. E então você vai tentar misturar esse óleo com a água. E deixe lá e fique observando. Em dado momento você vai perceber que o óleo vai ficar na parte de cima, ele não vai misturar com a água. A luz não se mistura com as trevas. Não negocie a sua fé. Não negocie Jesus Cristo. Não negocie a sua salvação, porque você não tem poder para negociar a salvação. Seja discípulo de Jesus. Muitas vezes nós podemos até aparentemente perder, porque nós escolhemos a honestidade, nós escolhemos não roubar, não aceitar suborno, não somos mercadoria, nem instrumento do diabo, nem do inferno na terra. Não aceitar, então, simplesmente ficar conivente com toda a corrupção que acontece, seja desde um furar fila até um desvio de verba numa empresa, ou no governo, ou em uma repartição privada ou pública. Quando você é discípulo de Jesus, você não aceita, porque a luz não mistura com as trevas. Eu não estou preocupado nesse momento em estar simplesmente num debate político, eu estou falando sobre luz. Eu estou dando um exemplo de forma prática de que o discípulo de Jesus, onde ele chega, ele irradia. Notoriamente, ele traz luz ao ambiente. E se tem alguma coisa que não pode ser manifesto na luz, vai fugir, porque ele é luz. E onde ele chega, a luz de Cristo também chega. O que me chamou a atenção, ele diz no versículo 11, não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas as coisas para a luz, pois é vergonhoso aqueles que falam sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. No versículo 14 ele diz, por isso está escrito então, você que está dormindo, acorde, desperta tu que dormes. A pessoa que tem uma vida dupla na presença do Senhor, ou pensa que pode enganar a Deus, ela está morta espiritualmente e não se deu conta. Desperta, acorda. O Senhor então iluminará a tua vida. Ele te ressuscitará, Ele te vivificará, dará uma nova vida. Se renda, se arrependa. O Senhor tem para nós uma vida autêntica. O versículo 15, portanto, prestem atenção à sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Versículo 16. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Às vezes a gente pode perguntar, quando é que eu vou pregar o Evangelho? Como eu vou pregar o Evangelho? Aproveite as oportunidades. Hoje é um tempo, eu digo, esse momento que vivemos, um tempo que nos desafia a orar ao Senhor, a compartilhar a experiência e dizer, Senhor, primeiramente, Senhor, de que forma eu posso falar do teu amor? As nossas redes sociais, os nossos relacionamentos, não mais presenciais, mas agora à distância. De que forma eu posso dar testemunho e fazer discípulo? Pregar o Evangelho hoje. Cristo não mudou. Cristo é o mesmo. E então como eu posso pensar nesta palavra, desperta tu que dormes? Às vezes pensamos que não podemos fazer nada. Há pessoas que precisam só de uma palavra. Há pessoas que têm um coração duro, que resiste ao Evangelho, que resiste à palavra, que resiste ao Senhor. Mas isso não é contigo, não fique com raiva da pessoa, não se revolte com a pessoa. Entenda que você é um representante, um embaixador de Cristo. Você não é Cristo, você não é advogado de Deus. Você é um discípulo. E o que faria Jesus no seu lugar? Certamente Jesus iria orar pelos necessitados, os que mais padecem nesse momento. Iria orar com certeza pelos médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras, maqueiros e toda a equipe que trabalha na área de saúde, cuidando, lutando para salvar vidas. Com certeza iria orar pelos policiais, com certeza iria orar então por aqueles que trabalham nas farmácias, nos supermercados, com certeza
iria orar por aqueles que moram na rua, que não têm um abrigo. Desperta, ó tu que dormes. Mas com certeza ele iria orar também, olhar para quem está do seu lado. Às vezes olhamos coisas grandes e achamos que nós não podemos fazer nada. Mas tem coisas simples que podemos fazer. Comece orando pela sua família. Comece investindo na sua casa. Reserve um tempo para orar. Convide pessoas da sua casa para orar contigo, para estudar a Bíblia contigo. Antes disso, gaste um tempo em oração, que não é gastar, deixa eu fazer uma retificação. Investimento em oração. Fala, Senhor, me dê palavras, para que eu possa então ministrar o coração dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus colegas de trabalho, mesmo na distância, dos meus amigos, da namorada, do namorado, do marido, da mulher. Me dê palavras. Dos netos e netas, me dê palavras. Os meus vizinhos. E me ensina nesse tempo, Senhor, a usar a tecnologia, o que eu tenho, e o conhecimento, o testemunho da transformação que Jesus fez na minha vida para levar outras pessoas. Desperta, ó tu que dormes. Acorda. O Deus desse século tem cegado a visão de muitas pessoas. Olhe para aquilo que é essencial. Corremos atrás de tanta coisa. E nesse momento, uma peste de proporção global limita a movimentação humana, a vida humana, e coloca o mundo em estado de alerta. Somos frágeis, dependemos de Deus, precisamos do Senhor. Há um outro momento na palavra do Senhor que ele diz assim, sobre aproveitar a oportunidade, sobre esse despertar, esse acordar. Nós precisamos despertar na nossa espiritualidade. Eu comecei dizendo a Isaías 55, 6 em diante, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ou seja, significa que é um tempo, então, da gente estar buscando ao Senhor e aproveitando da melhor forma possível os nossos contatos. Fale de Jesus para as pessoas. Existem pessoas internadas, existem pessoas que estão sofrendo nos leitos, pessoas que estão sofrendo são familiares, que têm entes queridos ou que morreram ou que estão enfermas. Existem pessoas que estão à beira, outros estão na própria depressão em casa. Existem pessoas que estão angustiadas. Eu não sei qual é o seu estado emocional e espiritual, mas eu quero dizer que Jesus Cristo vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você pode crer no amanhã. Não desista, não se entregue. Eu quero dizer para você o seguinte, que a palavra nos ensina em 2 Timóteo 4, 2 o seguinte: pregue a mensagem e insta em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreende, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres. Pessoas deixarão uma porção de mestres, diz a palavra, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Pregue o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Nós chegamos a um momento que as coisas estão difíceis de todos os lados. A gente olha para o cenário político do país, a gente vê um país em crise no meio político, ou pelo menos onde o presidente em conflito com o Supremo Tribunal Federal,
trocas de acusação, fake news, enfim, se você não tiver cuidado, você fica sem saber em quem acreditar. Alguns cristãos se jogam do lado, levanta como fanáticos radicais, xiitas, defendendo um lado e às vezes briga com irmãos de sangue, da fé, e quem aparecer pela frente e às vezes se perde qual é a missão da igreja, discernir o tempo, pregar em tempo e fora de tempo. Nós somos chamados para anunciar. Quando Jesus diz que o seu reino é eterno, não é desse mundo, isso decepcionou a muitos, porque queriam um trono aqui na terra, porque havia muitos que queriam apenas o deleite aqui. Onde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Ou melhor, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração, só uma correção. Então, se o teu tesouro é o Senhor, então o teu coração estará no Senhor. Nós vamos orar neste momento e eu quero orar pela sua vida, pela sua família e dizer: desperta. O Senhor tem pressa em salvar almas, e se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, Ele tem pressa em salvar você. A palavra de hoje, ela começou da ministração: buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. E depois nós avançamos, e então nós lemos a palavra: desperta, ó tu que dormes. Na verdade, esse versículo está em Efésios 5, o trecho que lemos, do 6 ao 20, e o versículo 14 fala: desperta, ó tu que dormes, e a luz do Senhor brilhará, e o Senhor te iluminará, e o Senhor te dará vida, e o Senhor te dará direção. Abre os teus olhos. Existem muitas coisas, mas a verdade é Cristo. A verdade não é um homem, a verdade não é uma filosofia humana, a verdade é Jesus Cristo. E quando Jesus nos liberta, nós nos enxergamos como pecadores, como seres humanos contraditórios. Nós enxergamos o outro com discernimento, compaixão, misericórdia, mas com missão pulsando no nosso coração. A palavra em Timóteo, quando nós chegamos aqui na leitura de 2 Timóteo 4, 2 em diante, ele prega a palavra em tempo e fora de tempo. Não pare de anunciar. Existem pessoas sedentas agora, e eu quero dizer para você que me ouve: Deus não desistiu de você. Deus não perdeu o controle da história. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo justo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega a tua vida nas mãos dele. Eu quero orar nesta noite pelos enfermos. Eu quero orar nesse momento pelos angustiados, pelos abatidos. Eu quero orar pela tua necessidade, pela tua vida, seja qual for a área da tua vida nesse tempo. Feche teus olhos. Nós vamos orar. Deus, vem neste momento com graça, misericórdia e favor. E vem, ó Deus, trazer alívio à alma, refrigério. Vem, Deus, neste momento, Pai, restaurar. Vem, Deus, curar em nome de Jesus Cristo. Repreender a enfermidade. Não há outro igual a Ti. Ah, Deus, muitas vezes não temos palavras, mas o Senhor sonda e conhece. Visita agora esse homem, esta mulher, Senhor, que não sabe o que fazer. Ah, Deus, visita agora, Senhor Deus, esta família, preocupada com a provisão, com o seu negócio, com os seus filhos, preocupado, Senhor, com amanhã, com os compromissos. Senhor, vem dar paz. Quando olhamos para um lado e para outro e não temos uma porta aberta, uma solução imediata, a Deus, bate um aperto muito grande no coração e um nó na garganta, muitas vezes uma angústia. Pai, lançamos sobre Ti agora a nossa ansiedade, as nossas inquietações, a nossa realidade, a nossa necessidade existencial, porque só Tu, ó Pai, tens poder de fazer o impossível possível. É o Senhor que pode mover o coração das autoridades, é o Senhor que pode então dar um basta nessa pandemia, seja Deus dando espírito de ciência, é o que nós oramos agora pedindo aos cientistas para que eles possam encontrar uma vacina o mais rápido possível para essa peste, para esse vírus, para essa doença. A Deus, seja de forma sobrenatural, o que nós queremos é a Tua intervenção, o que nós queremos é o Teu favor.
Visita agora, Pai, esse estudante. Visita agora, Pai, o professor, a professora, os pais. Esse tempo, Senhor Deus, de muitas vezes, Pai, Pai, que gera tristeza, que gera preocupação, que gera, Senhor Deus, ansiedade. Vem trazer paz ao coração dos alunos, dos professores, Senhor, da família. Vem liberar agora, Pai, cura sobre o enfermo. Vem liberar, ó Pai, neste momento, libertação sobre aquele que está numa angústia, Senhor Deus, sobre aquele que está no cativeiro da alma, sobre aquele que está, ó Deus, muitas vezes sem esperança. Quebra os grilhões do desespero, restitui esperança, repreende a morte, restitui vida. Pai, traz neste momento, Pai, traz neste momento o teu afago, o teu alento, Pai, sim, traz neste momento teu abraço. Visita, Pai, a todos que me ouvem neste momento. Libera socorro, libera neste momento, Pai, o teu agir com misericórdia, graça, compaixão e amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus aplique ao nosso coração a sua palavra. Hoje, esta palavra, uma palavra compartilhada para que a gente possa perseverar, aproveitar as oportunidades. Deus não mudou. Deus está à procura não de religiosos. Deus está à procura não de multidões. Deus enviou Jesus em uma missão especial, em uma revelação especial do seu evangelho encarnado, do seu plano de salvação. E Jesus chama discípulos. Que Ele abençoe poderosamente a tua vida. Que Ele abençoe poderosamente a tua casa. Que você possa segui-lo. Siga Jesus. Siga para uma nova vida. Eu não estou nessa noite pregando uma igreja, uma instituição. Mas eu quero dizer para você que Jesus é o padrão de vida. E quando você entende isso, você não vai ser escravo de homens, de filosofias humanas, de religiosidade, mas você vai viver para Jesus. Você vai a cada dia, Senhor, me ensine a ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero ser não apenas ouvinte, mas eu quero ser um praticante, eu quero ouvir e praticar. Eu não quero apenas ser um frequentante de cultos e consumidor de músicas cristãs, evangélicas, como for. Eu quero, Senhor, ser de fato discípulo de Jesus. A igreja é a comunidade de discípulos de Jesus em missão na terra. Venha fazer parte, porque Deus enviou Jesus para morrer no seu lugar, no meu lugar, para trazer paz, amor, fé, esperança, perdão dos pecados e salvação. Não importa o que você fez até aqui. Importa que Deus tem um plano diferente para você. Importa que a sua vida não encerra aqui. Deus enviou Jesus, que morreu no meu lugar, no seu lugar, para nos resgatar, nos levar de volta para os braços de Deus. Um grande abraço a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Esta palavra foi que Deus colocou no meu coração e eu hoje compartilhei, tá? Então, receba como porção dos céus para a tua vida. Receba como abraço de Deus, como maná, como alimento do Pai Eterno, que cuida dos filhos e liberou esta medida para você hoje. Fique na paz do Senhor Jesus. Aleluia.